Salve, salve, galera! Hoje nós vamos trocar algumas ideias a respeito da ética utilitarista ou do utilitarismo. E para a gente entender o utilitarismo, é importante a gente fazer uma reflexão fundamental que é: qual é o princípio da ética utilitarista? E a gente tem a resposta para essa pergunta. O princípio do utilitarismo ou da ética utilitarista é o consequencialismo, ou seja, uma ação ética às vistas do utilitarismo é uma ação em que as consequências dela são ou geram mais prazer do que dor. E para entender essa reflexão, a gente vai utilizar o pensamento de dois autores. São eles, o Jeremy Bentham e o seu afilhado John Stuart Mill. O Jeremy Bentham, ele é um filósofo que se propõe a discutir o utilitarismo de uma maneira muito mais quantitativa. Inclusive, ele propõe uma espécie de um cálculo de felicidade, que já já a gente vai trocar algumas ideias. Enquanto o John Stuart Mill tem uma preocupação muito mais qualitativa, ou seja, não necessariamente importa a quantidade dos prazeres, e sim a sua qualidade. A gente tem então dois autores da esfera do utilitarismo, o Jeremy Bentham muito mais preocupado com um sistema de filosofia moral adaptado para as questões do Estado em sua reflexão, enquanto John Stuart Mill se preocupa muito mais com as questões a nível pessoal. A ética utilitarista, portanto, ela é enquadrada dentro das reflexões da ética enquanto uma ética consequencialista. Ou seja, a grande preocupação aqui é em avaliar as consequências, sejam elas previstas ou concretas, de uma ação. É diferente da gente pensar a ética enquanto a avaliação da ação em si. Ou seja, para os utilitaristas, não é possível dizer que existe uma ação correta em si, idônea de qualquer tipo de possibilidade de questionamento. Eles dirão que, na realidade, a gente deve fazer uma avaliação a respeito da consequência da ação, se ela produz felicidade, bem-estar e prazer ou não. Então a gente pode entender que a ética utilitarista está assentada em cima de três teses centrais. São elas: o hedonismo. A palavra hedonismo vem de uma palavra grega hedoné, que significa prazer, nesse caso, prazer e felicidade. Para os utilitaristas, basicamente dizem respeito ao mesmo entendimento. O outro princípio fundamental eu já comentei, que é o princípio do consequencialismo, ou seja, os utilitaristas estão preocupados com o resultado da escolha livre do indivíduo, ou seja, com a consequência da sua ação, se ela é capaz de gerar uma grande quantidade de prazer e bem-estar, ou, ao contrário disso, se gera dor e sofrimento. E o terceiro, ou a terceira tese fundamental, é a tese da imparcialidade, que pensa a noção de felicidade como um princípio equânime, ou seja, não há a possibilidade da gente dizer que a felicidade de um indivíduo vale mais do que a felicidade de outro. Para compreender de maneira mais prática como funcionam essas três teses fundamentais no pensamento, nesse caso, primeiramente aqui do Jeremy Bentham, eu vou utilizar o exemplo do fumante. Um fumante, quando ele traga o seu cigarro, o cigarro gera para ele uma sensação de prazer bastante grande, de alívio do estresse e da tensão. No entanto, as consequências desse prazer a gente já consegue prever como consequências que não necessariamente são tão propositivas. O dilema aqui, então, deixar ou não deixar de fumar. Deixar de fumar não é tão ruim quanto as consequências das ou quanto as consequências da ação ou do ato de fumar nesse caso.
A gente pode entender, então, que o Jeremy Bentham produz uma espécie de um cálculo a respeito da intensidade e duração do prazer. Quanto mais intenso e quanto mais durar o prazer, obviamente, isso indica que a sua ação tende para ser uma ação correta. Quanto mais intensa e quanto mais durar uma dor, ou seja, quanto maior o número de prejuízo que isso gera para o indivíduo, é possível a gente entender que a consequência dessa ação é uma consequência antiética. Então a gente pode entender e concluir que, para o Jeremy Bentham, ele entende a ética utilitarista enquanto uma ética consequencialista que propõe um cálculo da felicidade, que leva em conta a intensidade e a duração da noção de prazer e da noção de dor. Já para o seu afiliado, John Stuart Mill, o entendimento utilitarista não leva, por simplesmente, em conta a noção de quantidade, e sim a noção de qualidade. É importante a gente entender que aqui é uma percepção completamente diferente da noção de prazer. A quantidade faz uma espécie de um cálculo usando ou levando em conta aqueles dois parâmetros iniciais, que são a noção de intensidade e duração. A qualidade é um critério absurdamente diferente. No entanto, para poder discutir a noção de qualidade, ele classifica os prazeres que vão gerar a felicidade em dois grandes grupos. A noção dos prazeres que são superiores, que são prazeres ligados à imaginação, ao intelecto e aos sentimentos morais, que, segundo a análise feita para John Stuart Mill, se a grande maioria da população tivesse acesso, por exemplo, aos prazeres que são corpóreos e aos prazeres que são intelectuais, com certeza as pessoas diriam que os intelectuais são superiores aos corpóreos nesse caso. Então, o que a gente pode concluir aqui que o critério, né, de decisão ou o princípio moral para a ética utilitarista é a consequência das ações. Ou seja, não existe uma ação boa em si. É importante a gente pensar que a avaliação feita pelos utilitaristas deve levar em conta a noção de prazer e bem-estar que essa consequência vai gerar para o indivíduo e para as pessoas que estão ao redor desse indivíduo. Ou seja, uma ação ela deve ser sempre escolhida levando em conta a quantidade e a qualidade dos prazeres envolvidos na decisão.